Entrevistas, eventos, empreendedorismo, meio ambiente, filantropia e tudo o que existe de mais moderno no mundo da microfusão. Você encontra aqui na TV Fundimasa, o canal de notícias da Fundimasa para você. Olá você, seguidor da Fundimasa, das nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook e também o YouTube. Estamos com mais uma programação para você e hoje, uma ocasião especial, temos uma entrevista com o diretor-presidente da Fundimasa, o Sérgio Aparecido dos Santos, ele que estará conosco agora aqui num bate-papo bastante legal, né, falando sobre a fábrica, falando sobre diversos assuntos aí bastante interessante, que você, seguidor, sem dúvida, vai gostar desse bate-papo que vamos ter agora aqui na TV Fundimasa. E se você ainda não segue a TV Fundimasa, aproveite agora. Clique aí no seguir no Facebook, no LinkedIn, no Instagram ou no YouTube. E também nas dependências da Fundimasa, em diversos televisores, estamos passando a nossa programação diariamente, 24 horas por dia. Vamos começar a nossa entrevista aqui com o Sérgio. Sérgio, tudo bem com você? Tudo bem, olá. Sejam bem-vindos. Legal, Sérgio. E assim, você que segue aí a TV Fundimasa, né, o Sérgio, nosso diretor, nós vamos bater um papo agora aqui, né, o assunto diverso. Se você tem alguma pergunta também, você pode acessar aí o site da Fundimasa através do e-mail info@fundimasa.com.br ou também pelo WhatsApp, o 19 3546 9330. Se ficou alguma pergunta aqui que você queria saber do Sérgio sobre microfusão, qualquer assunto, você pode nos enviar. Você que é estudante, né, está cursando aí a universidade, quer saber mais aí sobre metalúrgica, estamos à disposição para você. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Sérgio, você aí que é muito conhecido no mercado de fundição, de microfusão, né? Eu gostaria de saber de você o seguinte: como você conheceu a microfusão? Como que a microfusão entrou na sua vida, Sérgio? Poxa, isso é uma história um pouquinho longa, né? Mas foi algo por um acaso, de certa forma, né? Quando eu tinha meus 18 anos, eu terminando o tiro de guerra, né? Ali, e os amigos, aquela coisa toda, vamos decidir o que nós vamos fazer da vida, aquela coisa e tal, né? E aí todos os amigos querendo ser policial militar na época, né? E aí tinha uma escolha, vamos fazer escolinha, né? Vamos fazer escolinha da polícia militar, vamos fazer as provas, aquela coisa toda lá, tal. Fizemos, fomos passando, tal. E chegou numa ocasião, nesse momento, o momento do tiro de guerra complicado para o jovem arrumar emprego, né? E eu estava sendo empreendedor naquele momento, né? Então, eu vendia flores com meu pai, peixe com meu pai naquela época, né? E aí, procurando algo para fazer, né? Terminando o tiro de guerra ali. E quando eu terminei, e aí a gente foi ver essa questão da polícia e tal, passamos lá e fomos para fazer eu fiz uma entrevista numa fábrica que hoje é concorrente da Fundimasa, né? E essa entrevista resultou num convite, num telegrama, na época. Eu recebi um telegrama que tinha que começar a trabalhar numa segunda-feira. E, coincidência ou não, eu recebi o telegrama da Polícia Militar também para poder começar a escolinha na terça-feira daquela semana, naquele momento, né? Isso ali com 19 para 20 anos, mais ou menos. E aí foi que tinha lá uma situação de decisão, né? O que decidir. E aí acabei decidindo ali com a família na época lá tal, para poder seguir à frente e trabalhar lá na minha cidade, onde eu morava, né? E fui trabalhar nessa empresa. Nessa empresa eu fiquei por ali 5 anos, mais ou menos, né? Depois de lá vim para Campinas, trabalhar numa outra empresa, montei uma empresa para um pessoal, né? Então essa foi a história do começo da minha inserção no segmento de microfusão. E foi algo que, como eu aprendi, eu estudei bastante, então tive professores excepcionais nesse período aí, né? E era um processo, algo que me cativava muito pela possibilidade de você poder fabricar coisas para diversos segmentos. E lá eu comecei a ver peças para a indústria
automotiva, peças para a indústria alimentícia, próteses, né, implantes humanos, né, e aí foi onde tudo começou. Que legal, Sérgio. E eu achei muito interessante aí no seu início, né, aquela indecisão, várias oportunidades. Lembrando que hoje na Fundimasa temos bastante jovens também, né? Temos patrulheiros, alguns colaboradores que ingressam aí no primeiro emprego. Então, na microfusão, Sérgio, você já não chegou, vamos dizer assim, com um cargo de chefia, já não chegou sabendo. Você passou ali por todo o processo de evolução dentro da produção da empresa também. Conte um pouquinho para nós isso daí. Ah, sim. Isso aí é algo extremamente importante, né? Então, eu sempre tive muita vontade, então, de poder aprender coisas novas, né? Hoje mesmo a gente vive aprendendo no nosso dia a dia. Mas eu entrei lixando peças, lá no acabamento. Nós temos, inclusive, colaborador dentro da fábrica hoje que lembra dessa história, de como a gente começou, né? E lá dentro da empresa eu fui galgando espaço, né? Passando por diversas áreas de processo, área de laboratório. Então, hoje, todo o processo eu cheguei a passar, desde o início até o final, né? Controle de qualidade, produção de modo geral. Eu cheguei a ser gerente da produção nessa fábrica que eu trabalhei por um período, né? No final da minha estadia lá, né? Com 25 anos, tinha lá 140 funcionários sendo comandados lá. Que legal, Sérgio. Bastante interessante aí esse seu início, né, na microfusão, para quem... Talvez as pessoas aí, né, os jovens da empresa, têm muita curiosidade, né, de saber os caminhos que se dá, né, até você chegar de fato, né, no empreendedorismo, né, até montar uma empresa. E vamos entrar nesse assunto agora. Quando acendeu a lâmpada, Sérgio, na sua mente, que você pensou, vou me arriscar, eu vou montar uma fábrica. Conta para nós como que foi, Sérgio, essa iniciativa, como que você teve essa ideia e quais os degraus que você enfrentou para montar a sua fábrica. Então, Jonathan, na realidade assim, em 1996, eu vim para Campinas, né? E eu vim trabalhar com o pessoal para montar uma fábrica para eles. Eles eram alguns doutores, professores na Unicamp, né? E eles queriam montar uma indústria e eu vim para dar o apoio para eles, né? Do processo e tudo mais. E ali eu fiquei até 1999, né? E nessa empresa também eu projetei, eu produzi, eu comprava, eu vendia, eu entregava, enfim, né? Então era algo que eu fazia por os outros, né, de certa forma, e vi que deu certo. Então a coisa aconteceu, né, dentro de um planejamento que foi feito. Então entendia que aquilo ali era algo que, poxa vida, se eu estou fazendo para alguém, eu posso fazer para mim, né? E aí, um determinado momento, resolvi, vamos dizer assim, me aventurar em outros horizontes, porque chega um determinado ponto que a gente parece que chega num limite da onde você pode estar ou chegar profissionalmente dentro de uma empresa, né? E aí, nesse momento, eu acabei saindo e tive vários convites aí, inclusive fora do país. Eu estive visitando ali uma empresa na Argentina, na ocasião, empresas grandes no Brasil, naquele momento tinha, empresas pequenas, né? E aí eu decidi, tinha uma situação assim, se eu for para uma grande, eu vou ser mais um, se eu for para uma pequena, eu tenho que ser o cara. Então, eu prefiro ser o cara na minha empresa, né? Então, aí eu comecei a planejar essa questão de montar uma empresa, né? E de começar a montar uma empresa, as coisas acontecem na vida da gente, às vezes você imagina que é por acaso, mas eu penso que não é por acaso, né? Então, o que acontece na vida da gente são pessoas que fazem isso, né? Então, a gente tem aí oportunidades, né, nesse sentido. Eu conheci uma pessoa de Limeira, na ocasião, falecido Oswaldo, é uma pessoa da qual eu posso dizer que eu devo muito a ele, né, também. E nós nos encontramos num posto de combustível, uma ocasião aí, numa viagem a São Paulo, e aí a gente conversando e tal, e dessa conversa marcamos uma reunião na empresa dele em Limeira. Ele tinha ali
uma vontade também de ter uma outra empresa, que ele já tinha tido uma microfusão no Rio Grande do Sul num tempo. E aí a gente acabou montando a Fundimasa. Então foi dessa forma que começou, né, com muita dificuldade aqui em Cordeirópolis. Entendi, Sérgio. Realmente o início sempre não é fácil, exige muita disposição, né, sabedoria, e com certeza você nessa época teve. E nós gostaríamos de saber quais as estratégias foi usada. Tudo novo, né, um início, normalmente, sem sombra de dúvidas, não era na época uma empresa como é hoje, né, que você chega lá e atrai a atenção de todos que vê. Quais foram aí, Sérgio, as estratégias que você teve para garantir para os novos clientes que estavam conhecendo a jovem Fundimasa na época, que ali seria um lugar que traria segurança, qualidade nos desenvolvimentos dele? Qual foi as suas estratégias na época para garantir isso para o seu cliente? Bom, primeiro, Jonathan, é assim, a dificuldade, na realidade, de a gente conseguir montar a empresa, né, que foi, vamos dizer assim, eu e minha esposa Maria, né, a gente, desde o início, com muita dificuldade, né, a gente morando aqui em Cordeirópolis num determinado momento, ela trabalhando em Campinas, né, então, ia e voltava todos os dias lá, e ela saía, eu estava na fábrica, ela voltava, eu estava na fábrica, quantos finais de semana, a gente fazendo aquilo ali. E eu acho que o principal de tudo foi a questão de você pegar e fazer algo que você acredita e fazer com amor. Quando você faz algo que você acredita e faz com amor, o resultado vem, né? Então, naquele momento, a gente não imaginava a dimensão que poderia ser ou poderia chegar. É óbvio, né? Eu tenho até hoje uma carta de valores, vamos dizer assim, que a gente fez lá atrás, numa condição de você ter ali algo. Eu queria ter uma empresa com determinado, vamos imaginar hoje, seria algo como 10% do que existe hoje, né? Esse seria o sonho de um planejamento de 3 anos, né? E sabendo que a primeira condição que eu sempre tive, e uma coisa que hoje as coisas vão mudando, vão se alterando, né? Nunca a intenção foi ir atrás de clientes que a gente conhecia, porque é um segmento pouquíssimo difundido no país, né? Então a gente imaginava assim, não, tem um mercado fabuloso no país para a gente poder explorar, né? E aí foi que começando, né? Então você começa a galgar alguns espaços no mercado, aquela coisa, foi indo, né? E a gente foi caminhando aí, né, com muita dificuldade no início, não que hoje não tenha, as dificuldades são diferentes, né, então... Sérgio, hoje o incentivo para o jovem empresário no Brasil é defasado. Eu acredito que em 1999 talvez era pior ainda, né? Como que você fez? Eu acredito você enfrentou dificuldades no setor financeiro no início, sem dúvida, né? Hoje um empresário, ele monta uma empresa, dificilmente ele já consegue de imediato crédito, ele já consegue de imediato, vamos dizer ali, recursos, principalmente do governo, para desenvolver. Foi difícil para você no início com relação a essa questão, Sérgio? Eu digo, não é para mim, né? Foi difícil para nós, né? Aí, um determinado momento ali, a Maria veio também trabalhar na empresa, né? Ela até hoje cuida da parte financeira e ela, eu vejo assim o trabalho que teve, a dificuldade que a gente tinha, né? Naquele momento de você, usando talvez um português bem claro, né? Assim, você vendendo o almoço para comprar a janta, né? Então isso era algo que a gente viveu, né? No momento e era muito difícil. Então, é o que você disse, nós tivemos determinados momentos que, por algum motivo, né, a gente acabou ficando sozinho, assim, de sócio, né, vamos dizer, na época, né, e nós tínhamos ali, podemos dizer, um elefante branco na mão, né? Então você tem um carro montado com combustível, com tudo e sem rodas, e aí você não tem o dinheiro para comprar as rodas, né? Então quantas vezes nós dois pegávamos e estava sujo na fábrica, né, tomava um banho,
e ia bater na porta de um banco para poder ver se conseguia dinheiro para poder concluir a fábrica e começar, né? E foram centenas, posso dizer, talvez, de nãos, né? E aí a gente resolveu fazer uma coisa que eu acho que é uma das únicas coisas hoje, até hoje, que resolve trabalhar. Então nós vamos trabalhar, temos que fazer o que nós podemos, o que a gente tem condições, usar as ferramentas que a gente tem aqui para a gente poder seguir em frente. Foi isso que nós fizemos e acabou que deu certo. E a cidade de Cordeirópolis, Sérgio, foi um acaso? Como que você veio parar aqui na pequena Cordeirópolis, né? Uma cidade, você que não conhece, é uma cidade que a rodovia Washington Luiz atravessa o meio da cidade. Você que é cliente da Fundimasa, está sempre aqui, né? Tanto que a Fundimasa está próximo ao Washington Luiz, né? Apenas o canteiro separa a Avenida Fazenda Ibicaba, que é da fábrica, da Washington Luiz. É uma cidade privilegiada, né? Alguns acham difícil, mas é uma cidade de fácil acesso. Isso colaborou na sua decisão, Sérgio? Não, na realidade, isso aí foi por um acaso também, como eu disse, né? Eu acho que as coisas acontecem na sua vida porque eu acho que tem algo já um tanto quanto planejado, só depende de você, né? Na ocasião, eu morava em Sumaré, onde existia essa fábrica que eu estava trabalhando, depois eu acabei saindo de lá, e aí o meu sócio é de Limeira, então ficaria muito mais fácil a gente montar algo por aqui, né? E avaliando, obviamente, aqui a região, né? Uma região extremamente industrial, muitas indústrias que poderiam ser nossos clientes, inclusive, né? E nós começamos a procurar um local para poder montar a fábrica. E nesse procurar o local, em Limeira, por exemplo, existia uma dificuldade muito grande, que naquele momento eles tinham acabado de aprovar um plano diretor da cidade, então poderia ter ali uma indústria no centro da cidade, mas é a que já existia há muitos anos, mas não poderia montar uma nova. E aí a gente foi procurando em alguns locais, chegamos, eu me lembro muito assim, de como foi até, tinha encontrado um galpão próximo ao Barreirense, né? E aí ali, dado até assim, os contatos que a gente já tinha, então eu já nem fazia mais contato com o proprietário nesse momento, eu fazia contato direto com a CETESB, se poderia ser a empresa naquele segmento, né? Eu me lembro muito bem, eu tenho o Adilson da CETESB, era a pessoa que eu ligava, disse, olha, estou vendo um galpão em tal lugar, lá pode, né? Que eles tinham toda ali vamos dizer assim, o mapeamento da cidade, né? Aí ele disse assim, não, ali não pertence a Limeira, pertence a Cordeirópolis, né? Então lá teria que falar com a prefeitura de Cordeirópolis. E assim, nesse momento eu liguei aqui na prefeitura de Cordeirópolis. Na ocasião, fui muito bem atendido por telefone, marcamos uma visita e chegando ali, o pessoal me informa, olha, nós temos um outro local que podemos indicar para vocês, né, aonde poderia montar essa fábrica. E foi aonde nós estamos. Ali nos indicaram, né, e só que era um local, naquele momento, que o proprietário queria um valor de aluguel, que era algo quase impossível para a gente naquele momento, né? E eu fiz uma oferta de pagar assim 1/3 talvez do aluguel, né? E queria uma carência de um período, né? E eu só me lembro assim, né? Hoje ainda ele pode até confirmar essa história, né? Que o Dr. Edson, que trabalha com a gente, inclusive, né? Que cuida na realidade para esse proprietário do imóvel lá, ele disse assim: você vai pagar? Porque eles estavam acostumados ali de ter ali um inquilino que ficou um tempo e não tinha pago, né, vamos dizer assim. Eu vou pagar, porque eu combinei, eu vou pagar, né, então... e aí passou um tempo e aí a gente conseguiu alugar lá nesse local que nós estamos, né? Então foi mais ou menos assim algo que, vamos dizer, por um acaso que a gente veio, né? Então você pega, e falando um pouco da cidade, nós fomos muito bem recebidos. Nós tivemos naquele momento um apoio muito grande da prefeitura, que nos ajudou muito nesse sentido também, né? E eu agradeço até hoje, sempre lembro disso também, né? Daquele momento, né? Que as pessoas nos ajudaram ali, do acolhimento que nós tivemos na cidade, né? Como você disse, Cordeirópolis está numa posição privilegiada em termos de localização geográfica, né? Infelizmente, no meu entender, né? Pouco
aproveitada, né? Então, ainda há pouco a gente ouvia aqui o trem passando, né? Eu entendo que esse trem passando, com a quantidade de indústria que nós temos aqui, poderíamos ter aqui na cidade um Porto Seco, por exemplo, né? Então, algo assim que realmente a posição de Cordeirópolis ela é bem estratégica. E para nós, hoje a gente vê vamos dizer assim, a importância disso para os clientes que a gente tem hoje no Brasil, aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais industrializado do país, né? Então a gente percebe isso. Legal, Sérgio. E com o trabalho, como você mencionou, seu e da esposa Maria, a Fundimasa se desenvolveu muito rápido, né? Ano a ano, a empresa foi crescendo até que chegou um ponto que você montou em Cordeirópolis também uma unidade de fundição convencional, né? A fundição comum aí que nós conhecemos na areia. E por que você descontinuou esse projeto, Sérgio? O que aconteceu? Uma empresa gigantesca também que chamava muito atenção, né? A unidade de fundição da Fundimasa, que vocês decidiram descontinuar esse projeto. Então assim, né? O processo de microfusão, né? Ou fundição de precisão, ou fundição de cera perdida, como diz, né? Então ele é um processo que tem um acabamento, que tem detalhes que são quase que impossíveis de ser tirado por um outro tipo de processo de fundição, né? Só que nossas peças, elas são, a grande maioria, elas são componentes de um equipamento, componentes de um produto, componentes de uma válvula, que muitas vezes esses componentes são maiores e eles são fundidos através de um processo de fundição convencional, que nós podemos chamar, né? No caso nosso ali foi uma fundição de areia, um processo que é bastante comum, né? Que é bastante diversificado. Para se ter uma ideia, se nós vamos pegar um número de 22 anos atrás, quando nós montamos a Fundimasa. Nós fomos a 14ª empresa de microfusão no país. E nesse momento já existia mais de 1000 empresas do segmento de fundição no país, com outros processos, né? Então, era algo bastante comum o sistema de fundição de areia, né? E o que aconteceu nesse momento? Nós estávamos passando um período, nessa década aí, né, que foi 2009, né, que nós concluímos a fábrica ali, era um momento que o Brasil estava passando até por uma transformação de industrialização de alguns segmentos, principalmente os segmentos de válvula, por conta da Petrobras naquele momento, né? E nós tínhamos uma dificuldade assim muito grande até de poder entregar nossos produtos, porque era um momento de necessidade do mercado de muitas ligas especiais. Então a gente entregava nossas peças lá com 60 dias e o nosso cliente pedia para não entregar porque a fundição não entregava as peças fundidas, que era para montar o conjunto. Apesar de existir muitas fundições que faziam produtos especiais, que era o objetivo nosso ali, eram pouquíssimas, né? Então era um volume monstruoso de fundidos que tinha no mercado e nós acabamos que pegamos alguns itens que os clientes queriam assim, olha, eu quero a peça microfundida, mas eu quero a peça fundida também, né? Então foi uma decisão que a gente tomou de montar essa fundição, né? Para poder, vamos dizer assim, atender esse segmento que era um complemento do que nós estamos fazendo, né? Pois bem, só que, diferente da forma que nós fizemos do início da Fundimasa, ali foi algo que nós já estávamos no mercado, já tinha uma estrutura, já estava estabilizado de certa forma, né? E fizemos algo ali planejado. Aí hoje é muito bonito você falar de planejamento estratégico. Ali foi contratado consultores para poder planejar toda a fábrica, para conferir tudo o que a gente imaginava, tudo ok. Só que ninguém imaginava que ia acontecer uma crise nos Estados Unidos, que foi a bolha imobiliária naquele momento, né? Então, no momento que nós decidimos inaugurar a fábrica, eu me lembro, dia 10 de novembro, que era a inauguração da fábrica de 2009, veio aquela crise, né? Nós estávamos vivendo aquela crise ali. Pois bem, aí tudo que nós tínhamos planejado, imagina que veio pela metade. E aí foi uma decisão muito difícil do que fazer. Já estava tudo pronto para começar a produzir,
para começar tinha prospecções com os clientes já desistindo do negócio, porque a exportação que ia ser feita naquele momento, ou Petrobras, enfim, uma série de clientes ali não tinham mais aquele negócio. Então, para nós também, nós tínhamos que buscar um outro segmento, outros mercados e concorrer com centenas de fundições do mesmo segmento, né? E aí chegou no momento que nós continuamos ali, chegou no momento que apareceu uma oportunidade de negócio que eu tinha teríamos ali algumas opções, né? Era o momento de desenvolvimento de um turbo compressor de carro, era um turbo compressor pull-up, né? Que hoje tem aí, inclusive, e apareceu uma oportunidade com uma empresa lá de Santa Catarina que conseguiu esse negócio, né, na época, e nos procurou para poder produzir para eles. Só que é o mercado automotivo e algo que para mim sempre foi muito difícil entender e aceitar querer entrar nesse segmento, né? E aí a gente decidiu, eu falei, não, eu não interessa a produção, mas eu vendo a fábrica para vocês. E aí foi onde aconteceu que eles compraram a fábrica e levaram para Santa Catarina e estão produzindo até hoje essa peça lá. Que legal, Sérgio. Muito interessante essa história também. Um outro fato interessante que envolve a Fundimasa, Sérgio, e a sua diretoria, é que nos últimos anos a Fundimasa não mediu esforços para realizar trabalhos filantrópicos na cidade e na região, apoiar o esporte e também desenvolver dentro da fábrica, pensar 100%, vamos dizer assim, no meio ambiente, né? A questão ambiental dentro da Fundimasa é algo muito forte e que chama muita atenção de quem visita a Fundimasa, como a reutilização de água, né? Quem conhece a Fundimasa e passa ali na frente, vê as placas solar, isso é um investimento muito caro, que anda até na contramão, né, do mercado hoje, do investimento que a maioria das fábricas aí decide não fazer por ser muito caro, naturalmente, né? Tudo que envolve reutilização, tudo que envolve meio ambiente, ainda no Brasil, não deveria ser, mas é muito caro. Quais os princípios, Sérgio, de pensar no esporte, no meio ambiente e na filantropia? Jonathan, como eu disse ainda há pouco, né, são pessoas, pensar nas pessoas, pensar em gente, né? Então, eu acho que isso é algo que é extremamente importante, você pensar no próximo, né? Então, esse pensar no próximo, eu acho que nos move a poder fazer todo esse tipo de situações aí, né? A gente tem, por exemplo, um segmento que nós atuamos, são segmentos de implantes, né, para pessoas, né? As próteses que são utilizadas hoje aí no país, grande parte dela, posso dizer, um percentual muito grande, as peças, os componentes saem aqui de Cordeirópolis, né? Nós temos começamos há 18 anos, mais ou menos, fazer peças para um cliente que ele fabrica as pernas, quando uma pessoa amputa uma perna, né, e você precisa de pôr uma prótese, né? Então nós fazemos os componentes dessas peças e um dos segmentos, né? E nesse momento, lá atrás, nós tivemos ali acabo que eu não gosto muito para falar a verdade, de falar sobre isso, né? Mas é algo que, enfim, passou já, né? E a gente vem fazendo, as coisas vão acontecendo, né? Eu abri um jornal de Limeira, numa ocasião, e vi uma reportagem de um padre querendo ajudar um senhor, que ele tinha lá, ele era um catador de papel, uma charrete, numa carroça ali com um cavalo, né, assim, só que tinha uma particularidade. Ele não tinha as duas pernas, e era um senhor já com mais de 60 anos, e aí o padre contava a história dele, né, tal, e ele era uma campanha para ajudar essa pessoa a conseguir recursos, né, para poder comprar uma das próteses, porque o dinheiro para comprar uma ele já tinha, né? Ao longo dos anos ele foi juntando a poupança e contou a história, né? E nesse momento eu pedi lá para a pessoa da fábrica entrar em contato com o padre dizendo que a gente poderia ter condições de ajudar. E eu entrei em contato com um cliente, né, lá em Sorocaba, e disse a história
eu gostaria de fazer isso, como é que nós poderíamos estar fazendo isso na questão de proporcionar isso a ele. E dali saiu algo que até hoje com essa empresa nós vendemos peças para eles, né? E eles nos vendem as próteses. Então não vendem as próteses, a gente faz um encontro de contas num determinado momento, né? E isso aí já resultou em diversas próteses, como resultou em diversas cadeiras de rodas, em alguns equipamentos, né? Para as pessoas que têm as comorbidades aí. Então, isso é uma coisa que para a gente é muito gratificante poder ajudar nesse sentido, né? Então, a empresa, eu penso que é um meio apenas também, né? De você poder colaborar com a sociedade onde você vive, com, enfim, da forma que você bem entender no caso aí, né? Então, a empresa, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, né? A empresa, por que existe, você monta, a empresa existe, ela tem que ter lucro, né? Se a empresa não tem lucro, ela não tem como fazer, vamos dizer assim, proporcionar ajuda nesse sentido, né? Então, isso foi algo que a gente sempre prezou muito, né? Dentro das nossas possibilidades, né? Hoje uma indústria, as margens são muito pequenas, né? Então, mas sempre é possível de você fazer algo, né? E essa questão que você comentou ambiental é outra coisa também que eu acho que é um dever de todos, né? Hoje a gente tem filhos, né? Você tem também. E se a gente quer que esses nossos filhos, essa geração que está vindo, que ela tenham aí uma vida saudável para frente, né? A gente tem que cuidar hoje. Se a gente não cuidar, né? E eu penso o seguinte, tudo, né, que a gente faz hoje tem o lado, obviamente, o custo para ser feito, mas o retorno é quase que imediato, né? Energia solar, por exemplo, se todo mundo soubesse os benefícios, soubesse como isso todo mundo colocaria energia solar, que ela se paga muito rápido, né? E a energia, para nós, hoje, é um custo altíssimo, né? Como outros casos que a gente lá, posso dizer para você que a gente vende praticamente 98% do que é resíduo nosso, que a gente gera, né? Muito pouco a gente descarta. Eu sou um defensor, assim, muito, até meio que ferrenho nesse sentido, de cobrança do pessoal, né? Se eu vejo qualquer coisa, ou foi descartado assim, né, por um desavisado, né? Às vezes não foi treinado adequadamente, enfim, né? Sempre a gente está cobrando, né? Por quê? Pela preocupação, né? Hoje nós somos responsáveis pelo resíduo que a gente gera ad eterno, vamos dizer assim. O que a gente descarta, que é muito pouco, vai para um aterro, né, pago e fica lá com o nosso registro lá para sempre, né? Então, se a gente tem a possibilidade hoje de poder, vamos dizer assim, pensar na questão ambiental, né, pensar nesse meio, né, nessa condição toda, por que não tentar aproveitar até financeiramente, que é possível, né? Nós, por exemplo, onde nós tínhamos a fundição, a gente proporcionou a vinda de uma empresa que hoje ela estava em Peúna, existe ainda, que eles montaram uma filial, matéria-prima deles, nosso resíduo, uma casca cerâmica, que eles fazem peças com essas cascas cerâmicas para a indústria de fabricação de aço, por exemplo, né? Então é um ciclo assim, eu acho que isso é muito interessante e tudo, acho que literalmente todo lixo gerado por alguém tem a possibilidade de ser reaproveitado. Então, se a gente pensar assim, né, nós teremos aí um mundo melhor, com certeza. Sem dúvida. E seguindo essa linha de raciocínio, Sérgio, um assunto que nós já conversamos em particular e que me traz muito orgulho. Trabalho na Fundimasa há 15 anos, né? Para quem está nos acompanhando aí também, tenho muito orgulho disso também. E um assunto que sempre a gente conversa em particular. Não que a Fundimasa entenda que isso seja errado, mas a Fundimasa vive de princípios e, como você falou, ser humano sempre é o foco da empresa e não só a microfusão em si, né? A indústria bélica, Sérgio, é um mercado milionário hoje e que a fundição de precisão se encaixa perfeitamente, né? A indústria bélica é a fabricação de armas de fogo e outros equipamentos aí, né, para uso em guerra, uso, enfim, N situações aí, né, na área militar e, enfim. E a Fundimasa, ela não se interessou,
né, em trabalhar nesse mercado milionário. Isso traz muita curiosidade em muitas pessoas, Sérgio. Entre os funcionários se comenta, né, até porque a margem de crescimento da empresa seria gigantesca. Uma vez você chegou a conversar comigo que se aceitasse, né, esse tipo de desenvolvimento dentro da empresa, a empresa poderia crescer até 3 vezes mais. Conte para nós um pouquinho sobre isso, Sérgio. Então, Jonathan, nessa questão da indústria bélica, né, assim, olha, realmente o mercado de armas, de peças para armas, né, vamos dizer assim, é um mercado gigantesco a nível mundial, né? Então, nos Estados Unidos hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos 33 empresas do nosso segmento, no Brasil inteiro. Então, tem empresas que participam do mercado, tem empresa de produção cativa, né? Nos Estados Unidos existem 350 indústrias iguais, ou melhor, com o processo que nós fabricamos peças. Na China tem mais de 1000 e, enfim, os países tem países aí extremamente desenvolvidos com relação ao nosso segmento. Pois bem, então existem indústrias no mundo que só se dedicam a esse tipo de produto, né? E aqui no Brasil, algumas empresas que nos últimos anos acabaram fechando, que participavam, né, indústrias grandes que faziam esse tipo de produto, né? Nós temos no Brasil aqui grandes empresas fabricantes de armas, né? Mas é algo que para mim, na realidade, assim, não tem muito sentido fazer peça de arma para a gente na Fundimasa se nós fazemos prótese. Então, até então, posso dizer, até pouco tempo, nós ficamos aí como únicos no país, basicamente fazendo peças para a indústria de prótese, né? Mais de 15 anos, possivelmente. E aí, o que acontece? De repente, você fazer a peça que salva, você vai fazer a peça que protege, vamos dizer, para não usar outros termos, né? Que mata, enfim, né? Então, eu não acho que seria incompatível a questão de princípio, né, que eu penso nesse sentido aí, né? Então, por esse motivo, e essa é uma procura muito grande, a gente tem aí indústrias que são até ligadas ao governo, já nos visitaram, a gente recebe visita e quer entender o porquê que nós não queremos fazer, né? E eu confesso a você que todo mês nós recebemos lá cotações e já temos até uma cartinha que enviamos, né, já agradecendo, mas a gente acaba não fazendo. Não é interessante. Isso, que legal, Sérgio. Isso daí pode ter certeza que algumas pessoas realmente não entendem e outras entendem e traz muito orgulho, né? Traz muito orgulho a questão de se dedicar à vida humana, se dedicar a pessoa se restabelecer, ter uma vida normal. Não que seja errado, não estamos falando aqui. Sim, exato. Que isso é errado. Mas seria uma incoerência no planejamento da Fundimasa trabalhar com as duas coisas, né? Com certeza, isso é compreensível, né? Sérgio, nos dias atuais, falamos bastante de passado, falamos do meio termo e agora nos dias atuais. A pandemia, né, trouxe um problema muito grande aí para todos nós. A saúde no Brasil está precária, estamos passando dias difíceis e, sem dúvida, para a economia, as empresas também sofreu muito com isso. Como que ficou a situação da Fundimasa, Sérgio, nos dias de hoje, né? As estratégias para driblar essa situação que preocupou, né? Como ficou a sua cabeça, a cabeça da Maria nesse período? Então, Jonathan, falando um pouquinho da questão da pandemia, é algo realmente muito difícil, né? Esse momento que nós estamos vivendo é algo assim, é um desconhecido, né? Uma situação desconhecida. Eu acho que aí não vou dizer 100%, né? Mas para grande maioria de todos nós aí, de todos, né? O que a gente está vendo hoje aí no país, o que a gente está vendo lá fora, né? Você tem aí um monte de pessoas querendo ser herói, querendo, né? Enfim, tomando decisões ou certas, ou acho que assim, obviamente tentando acertar, né? Existe uma grande confusão, um grande número de pessoas querendo literalmente se aparecer, enfim, né? E nós estamos vivendo com esse desconhecido, com essa situação que é extremamente complicado, né? E assim, lá atrás, né, podemos dizer, o ano passado, quando começou isso aí,
pior ainda, né? O que vai acontecer, né? Nós tivemos, naquele momento, nós tínhamos lá 101 funcionários na empresa, funcionários diretos, ali que a gente vinha trabalhando e tínhamos ali um planejamento pro ano tal, né? E aí vem algo assim e você perde o chão, né? O que fazer naquela hora, né? Então, foi uma decisão muito difícil mesmo. Possivelmente foi, acho que a decisão mais difícil da minha vida, e com certeza também a dificuldade com a Maria mesmo, porque ela deve ter passado isso também, né? O sentimento que a gente tem dessa questão de você ter ali pessoas que têm sonhos, que têm família, que têm, né? E você ter que chegar um momento e você ter que demitir pessoas. Por quê? Para que você possa salvar a empresa, que você possa salvar talvez o emprego dos outros, aí, de certa forma, né? A gente viu aí empresas fechando, né? Por tentar, empresas de outros segmentos, enfim. E nós tivemos que demitir 30 pessoas naquele momento, então foi aí um momento muito triste para nós, né? Pois bem, só que aí o que fazer, né? Eu acho que não tem outra coisa, não teria outra coisa naquele momento a não pensar em trabalho, em trabalhar. Não teria outra coisa em fazer, em pensar em gente, né? E nós temos uma situação, Jonathan, onde a gente teve sempre exposto, vamos dizer assim, né? Sempre exposto, o que eu quero dizer é essa questão de você estar participando de entidades, participando da sociedade, de universidades, de escolas técnicas, né? Então tudo isso veio a colaborar, né, com o que a gente está vivendo hoje, de certa forma, né? Então era o momento da gente buscar, era o momento da gente tentar ver o que nós podíamos fazer nessa situação. É óbvio que nós perdemos e deixamos de fazer muitas coisas, né? Para se ter uma ideia, de março até agora, basicamente, deixou de produzir prótese. Que a prótese, um joelho, uma tíbia, um quadril, ele virou uma cirurgia não necessária nesse momento, né? Para poder usar as UTIs, os hospitais, em função do Covid, né? Então, esse é um mercado que para a gente significava muito, né? E nós deixamos de produzir peças para esse segmento, né? No mercado que já era carente de prótese no mercado, então, isso, a hora que passar isso, vai ficar pior ainda a situação, né? Então, eu vejo assim, uma situação muito difícil que nós estamos vivendo e, por um outro lado, a gente tem que buscar pensar nas pessoas e buscar alternativas, e foi o que nós fizemos. Legal, Sérgio. Agora chegamos aqui na nossa última pergunta, agora especial para os jovens aí, né? Os que nos acompanham no LinkedIn, muitos estudantes aí de administração, alguns jovens também que trabalham na Fundimasa, que têm o sonho de ter o seu negócio próprio também. Vou fazer uma pergunta para você, Sérgio. O que você gostaria de ter escutado lá atrás, quando você estava começando? Quando você estava com os seus projetos, que você chegou aqui em Corderópolis e viu o barracão, o que você gostaria que um empresário já realizado chegasse em você e falasse, e que não falou, e que hoje você tem a oportunidade de falar para os jovens que estão assistindo essa entrevista? Olha, se fosse para resumir numa palavra, estudem. Estudem muito para fazer o que você tem, para realizar teu sonho. Essa seria a palavra, né? Mas assim, Jonathan, se fizer um resumo, né, mais ou menos, do que é tudo isso, né? Eu acho o seguinte, as pessoas dizem muitas vezes que não tiveram oportunidades. As pessoas dizem que não tem sorte, né? E assim, eu acho que as oportunidades, elas estão ligadas diretamente às ações que você faz, né? Então, e que tipo de ações? Uma delas é você estar exposto. Não adianta você ficar lá dentro da tua casa, né, esperando algo acontecer. Isso não vai acontecer.
isso é fato. Você tem que estar indo atrás, que o momento vai aparecer, né? Eu posso afirmar aqui, né, que todo o trabalho que nós fizemos nesses últimos 22 anos dentro da Fundimasa, a gente vem ao longo dos anos, nós estamos neste momento com uma situação de colher esses frutos. E a gente tem pensado na empresa para os próximos 20 anos, né? Hoje nós temos lá clientes que estão vindo, empresas novas, nós estamos tendo oportunidades porque nós estávamos expostos em um determinado momento. Então, aquele jovem que queira empreender, né? O Brasil ele é fabuloso, o Brasil é gigantesco, a gente tem visto muito o jovem seguir por uma carreira digital, legal, muito bom. Só que assim, nós estamos carentes hoje de indústrias no país. Não adianta depois a gente chegar, pô, vem tudo de fora. O Brasil hoje tem uma demanda na qual não tem indústria suficiente para produzir o que o nosso povo precisa. Isso é uma realidade. Então, muitas coisas estão vindo de fora porque está faltando empreendedorismo nessa área. Infelizmente, nós temos uma situação hoje que é assim. A gente não consegue encontrar, por exemplo, determinados profissionais de algumas engenharias. Por quê? Está diminuindo essa questão no país, né? esses formandos, né? E de cada 10, no meu entender, que formam engenharia, que poderia estar desenvolvendo produtos para a indústria e tudo mais, estão indo para um segmento de serviço, por exemplo, o mercado financeiro. Uma grande maioria está indo, né? Então, é algo que empreender é algo assim, que talvez a pessoa diz, você nasce com isso. Eu não acredito que seja dessa forma, né? Você pode se tornar um empreendedor, mas estudem. Essa seria vamos dizer assim, acho que assim, a única coisa que poderia deixar como uma única palavra: estudem. Que legal! Batemos um papo aqui agora com o Sérgio Aparecido dos Santos, ele que é o diretor-presidente da Fundimasa. Você gostou dessa entrevista? Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, né? Você que é cliente, também compartilhe aí com seus seguidores, né? Com certeza você vai colaborar com a Fundimasa de alguma forma aqui nas nossas redes sociais. E você que nos acompanha nas dependências da empresa, muito obrigado por ter tirado um tempinho para assistir essa entrevista toda. Sérgio, as suas considerações finais para o pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado aí por esse momento, né, Jonathan? A gente sempre está conversando referente a várias coisas, né? E essas oportunidades a gente acaba não tendo muito, né? Eu, particularmente, não gosto muito de ficar, né, falando sobre esses assuntos, né? Mas eu vejo uma oportunidade até mesmo para a gente poder falar um pouquinho da história, do que está acontecendo, enfim, né, dos nossos pensamentos. E assim, a gente lembrar também que nós estamos vivendo aí um momento na empresa, um momento de mudança, é um momento necessário que essas mudanças aconteçam, né? Então, da mesma forma que a gente lá atrás precisou demitir pessoas, hoje nós estamos contratando pessoas, né? Nós estamos aí com mais de 140 funcionários diretos atualmente, né? Nós estamos aí com no momento nos próximos meses aí teremos mais uma unidade lá em Araras, onde é uma filial da fábrica que vai iniciar a produção também, né? E o mercado ele está com uma demanda, posso dizer, retraída, né? Nós temos aí vários problemas acontecendo no país, essa situação de fecha ou não fecha, essa situação com toda essa questão do Covid e tudo mais, né? Mas o país está evoluindo, nós somos aí hoje campeões em produção em agrícola em várias commodities, né? Isso aí é algo que eu acho que vale a pena todo mundo pensar nisso, né? Essa questão, principalmente como você enfatizou bastante, a questão do jovem, né? Hoje a gente entrega muito lá fora produtos in natura, né?
é minério, é grão de soja, grão de milho, enfim, esse tipo de coisa aí, e nós poderíamos estar processando tudo aqui no Brasil. A gente entrega lá fora o material bruto e retorna para nós aqui processado. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte de alguns segmentos do qual a Fundimasa participa hoje, e esses segmentos eu entendo que assim, a gente está fazendo a diferença aqui na indústria nacional, né? Então, é algo assim, muito gratificante você poder participar disso, né? De uma transformação, participar de uma história, né? A gente trabalha com empresas pequenas, empresas grandes, de diversos segmentos, né? E isso também, no meu entender, para aquele jovem também que está começando, diversifique, tá? Eu quero deixar aqui até uma história também assim com relação o que eu digo sempre, né? Que o Brasil, ele não é talvez para milhões, o Brasil é para você produzir milhões de alguma coisa. O Brasil é para você produzir milhares, centenas e dezenas. Mas o mercado existe. Nós somos 240 milhões de pessoas consumindo, se locomovendo, enfim. A indústria, de um modo geral, ela teria condições de atender muito mais aqui dentro do país se nós tivéssemos diversificações maiores, né? Então, existem grandes empresas fazendo para determinado segmento, outras fazendo para outros segmentos, enfim, mas eu aprendi muito cedo que a diversificação é uma das melhores opções, né? No caso, para nós como brasileiro, né? Para que a gente possa seguir em frente. Isso eu posso dizer que a gente teve ali desde o início uma diversificação muito grande e nos ajudou a superar todas essas crises que nós tivemos aí, desses momentos que nós vivemos nos últimos 22 anos, vamos dizer assim, né? Então, o momento hoje, ele é um momento diferenciado, posso dizer assim, para nós estamos vivendo com um trabalho, vamos dizer assim, com muito trabalho realmente dentro da fábrica. As pessoas, infelizmente, tem pessoas que às vezes não acompanham essas mudanças que estão acontecendo. A gente lamenta muito por isso, mas é necessário a mudança. O momento exige isso, né? Então, a gente até pede desculpa por essas situações, mas a gente precisa lá preservar e manter o que a gente sempre teve muito orgulho, que são as pessoas, né? Então, nós temos hoje lá mais de 140 famílias que dependem da empresa. Então, a gente tem que pensar num todo, né? Então, a gente às vezes acomete erros, né? Alguns erros, mas tentando acertar, podem ter certeza disso. É isso aí. E você sentiu o desejo no coração de trabalhar na Fundimasa? Está aqui no rodapé o nosso e-mail para seleção de currículos, recrutamento@fundimasa.com.br. Pode enviar o seu currículo, todos são analisados e arquivados, tá bom? Também aqui no rodapé o nosso telefone 19 3546 9330. Mande para nós o seu orçamento, que você será muito bem atendido pelo nosso departamento comercial. E continue conosco, siga-nos nas redes sociais, que sempre terá uma entrevista, um conteúdo como esse, tá legal? Muito obrigado!